O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, votou agora há pouco sobre a manutenção ou não do afastamento do governador Paulo Dantas. O julgamento acabou agora. Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e tem mais detalhes de como é que foi a sessão. E aí, decidiu os ministros, né? Decidiram o quê, Beatriz Lacerda? Edson, os ministros do STJ decidiram que Paulo Dantas seguirá afastado do governo do estado, mas somente até o dia 31 de dezembro. O afastamento está mantido, mas o prazo, que antes era de 180 dias, foi reduzido para agora dia 31 de dezembro. Essa foi a decisão da maioria dos ministros. Foram 10 votos a favor do afastamento e 2 contra, além de uma abstenção. A ministra Laurita Vaz, que é a relatora desse processo, ela também votou e falou por quase 2 horas, dando vários detalhes do que a levou a tomar a decisão de afastar o governador Paulo Dantas do comando do Palácio aqui, República dos Palmares. Ela disse que foi uma decisão sem pressa, que analisou todos os elementos apresentados pela Polícia Federal, que chegou a pedir a prisão de Paulo Dantas, mas que por se tratar de uma medida muito extrema, muito drástica, ela negou a prisão neste momento, mas preferiu afastá-lo, apenas para que ele não interfira nas investigações, né? E também, além de proibir Paulo Dantas, além de afastá-lo do comando do governo do estado, também proibiu ele de frequentar a Assembleia Legislativa e o próprio Palácio do Governo. Então, essas são as decisões mais recentes envolvendo esse caso. Também, durante a sua fala, a ministra aproveitou para rebater as críticas que recebeu por ter tomado a decisão de afastar Paulo Dantas, que é candidato à reeleição do governo de Alagoas. Ele concorre, disputa e está no páreo, como a gente já falou. O TRE diz que a candidatura dele é regular e ele poderá participar da eleição do segundo turno, apesar de afastado. Então, a ministra recebeu muitas críticas por esse afastamento e disse que não teve nenhum tipo de manifestação política, de interferência política nessa decisão. Ela também elogiou o trabalho da Polícia Federal, a apresentação de vários indícios de um sofisticado esquema de corrupção apresentado nos autos da Polícia Federal. Um esquema que, de acordo com a PF, seria chefiado por Paulo Dantas, né? Um esquema de rachadinhas, contratação de funcionários fantasmas, o que teria causado aí um prejuízo de 54 milhões de reais aos cofres do governo do estado. Um esquema que teria começado em 2019, quando ele ainda era deputado estadual, mas que se manteve quando ele já era governador. E por isso que o caso está sendo analisado agora pelo STJ. A investigação, ela segue, ela continua. A ministra disse que também abriu a sessão, que era sigilosa, respeitando o princípio da transparência. Vocês lembram que ontem a gente comentou que a sessão deveria ser sigilosa e só no final a gente ia saber o resultado, né, Edson? Mas a ministra também fez questão de deixar claro em sua fala que, diante da repercussão que esse caso tomou, ela decidiu que a sessão extraordinária da Corte Especial ela fosse transmitida pela internet para que as pessoas pudessem acompanhar esses detalhes. Então, na fala dela, ela rebateu essas críticas, justificou com mais detalhes por que tomou a decisão, né? Porque disse que era para estancar a sangria dos cofres públicos aqui no estado. E que se ela deixasse essa decisão para depois das eleições, aí sim ela estaria prevaricando, ou seja, dormindo em cima do processo, que ela não poderia mais esperar e sim tomar a decisão naquele momento, uma decisão individual que hoje toda a maior parte da corte concordou. Paulo Dantas seguirá afastado do comando do governo do estado até o dia 31 de dezembro. Até lá, quem fica no cargo é o Dr. Vanderlei, que é o vice-governador, agora o chefe do Poder Executivo Estadual. E a partir do ano que vem, só vamos saber como é que ficará a situação após o resultado das eleições em segundo turno, né? Paulo Dantas disputa o governo contra Rodrigo Cunha, que atualmente é o seu principal opositor político. Mas foram muitas informações que a ministra passou hoje durante essa sessão, viu, Edson? Rebatendo aí críticas que foram feitas, né, de que havia algum tipo de manobra política, o que ela nega veementemente. Eu volto com você. Perfeito, Bia. E a gente lembra, né, que estamos aguardando o posicionamento da defesa, né, do governador Paulo Dantas, até porque a gente sabe que tem vários processos, não no STJ mais, né, esse já é o máximo, já chegou ao pleno, mas é possível recorrer a uma instância superior, que seria o STF, né? Mas vamos aguardar realmente aí um posicionamento da defesa do governador afastado, Paulo Dantas, mas que continua como candidato ao governo do estado
para concorrendo, né, com o Rodrigo Cunha, exatamente a eleição marcada e confirmada, inclusive pelo próprio TRE. Até o momento não há nenhuma mudança, né, Bia, em relação à eleição, né? Se tiver, haverá um outro processo, mas nesse processo o que foi julgado foi o afastamento dele do cargo de governador, que ele iria exercer até o dia 31 de dezembro, né, Bia? Sim, porque preza aí o princípio, né? Aliás, existe o princípio da presunção de inocência. Então, ele continua concorrendo, a candidatura dele é regular, porque ele não foi considerado culpado até agora. O processo está tramitando, então não havia motivo para afastá-lo da eleição se ele ainda está sendo investigado. Ele é um investigado da Justiça e também da Polícia. De acordo ainda com informações repassadas pela ministra Laurita Vaz, esse esquema continuou até agora, quando ele assumiu o governo do estado. Como? De que maneira? Para quem está em casa entender. De acordo com o que disse a ministra, houve a contratação de 93 funcionários fantasmas, cargos comissionados que nunca existiram. Essas pessoas ganhariam aí até R$21 mil de salário. E eram em nome de pessoas reais, não eram laranjas. Seriam em nome de pessoas reais esses cargos de funcionários fantasmas, pessoas humildes que concordaram em fornecer os seus dados para que fossem abertos aí, né, esses cargos, mas que essas pessoas ficavam com uma parte ínfima do dinheiro, valores de 200, 300 até R$600, quando os salários desses funcionários eram de até R$21 mil. A ministra disse que ainda não sabe também o que foi feito com a maior parte desse dinheiro. Isso ainda não está esclarecido na investigação, mas disse a ministra que no inquérito da Polícia Federal até agora existem mensagens, trocas de mensagens, quebra de sigilo telefônico, tabelas de fichas financeiras e até imagens de câmeras de segurança de agências bancárias e até lotéricas, onde os saques desses valores aconteciam. A Polícia Federal também chegou a apreender cartões que eram usados nesses saques, cartões bancários. E os saques eram feitos ultimamente em lotéricas para não chamar tanta atenção nos bancos. Então, esses novos detalhes a ministra falou hoje durante a sessão especial lá no STJ. A gente vai continuar acompanhando os detalhes, né, daqui para frente, mas é isso. Decisão de que Paulo Dantas seguirá afastado do comando do governo do estado até dia 31 de dezembro. Eu volto com você. Obrigado, Bi. A gente lembra que, né, que o governador, né, hoje candidato à reeleição, informou que tudo se trata de uma perseguição. Essa é a defesa dele, mas a gente está aguardando o posicionamento da defesa, exatamente de Paulo Dantas, que esteve hoje no julgamento no STF, né? STJ, perdão, no STJ, sobre o posicionamento que vai ser feito a partir de agora. Obrigado, Beatriz Lacerda, pelas informações ao vivo. Mais detalhes sobre essa decisão você pode encontrar no tnh1.com.br. Tá a matéria completa lá, inclusive o TNH1 transmitiu essa sessão, como bem falou a Beatriz Lacerda, né? A sessão até ontem seria secreta, ou seja, seria em sigilo, mas aí a ministra resolveu exatamente que a sessão fosse transmitida também ao vivo. A transmissão aconteceu e você pôde acompanhar também no TNH.